bom estarmos conectados mais uma vez. Chegou a nossa live no meio da semana e trago sempre boas notícias para vocês. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Shalom está uma bênção, nossos amigos também estão uma bênção. Alguns têm passado algumas dificuldades nesses dias, foram contaminados com esse vírus, mas o Senhor tem ajudado e todos têm vencido e todos vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesta série de 10 valores, 10 princípios que compõem a base da construção da Shalom. Esta igreja que tem abençoado a sua vida, este ministério que tem edificado o corpo de Cristo. O tema de hoje, eu sempre falo para vocês que eu gosto, né? No primeiro tema que foi generosidade, eu falei, olha, eu acho que esse é meu predileto. Depois eu falei de trabalho, também é meu predileto. E esse que nós vamos falar hoje também é meu predileto. Na verdade, eu acho que eu gosto dos 10, com certeza. Esse é muito importante, ele é uma marca muito forte da Shalom, que é a prosperidade. E nós vamos procurar dar uma definição de prosperidade muito além de crescermos financeiramente, de sermos supridos financeiramente. A ideia que nós queremos passar hoje, os testemunhos, as pessoas que vão participar comigo nesta live, vão mostrar essa ideia de prosperidade como um caminho, um lugar onde você esteve e o lugar para onde Deus trouxe você, sua família, seu ministério, seu trabalho. Então, um dia a Shalom esteve lá num pequeno ponto onde nós iniciamos. Eu chamo de prosperidade esse caminho que nos trouxe até onde nós estamos, a maneira como Deus foi suprindo em glória cada uma das nossas necessidades, como diz Filipenses 4:19, sejam elas materiais, sejam elas familiares, sejam elas espirituais, enfim, prosperidade é crescer em Deus. E eu quero chamar para compartilhar com vocês algo muito especial, alguém também que me acompanhou e me acompanha desde o começo. Saímos juntos de um ponto e chegamos até aqui juntos. E o pastor Antônio, meu amigo precioso, companheiro de jornada, ele vai repartir com vocês um pouco daquilo que ele mesmo viu acontecer estando comigo, e ele mesmo participou me ajudando na construção de algumas igrejas, este caminho que nós chamamos de prosperidade. Pastor Antônio, compartilha aí com a gente. Queridos, é um prazer muito grande estar com vocês e poder falar um pouco da minha vida como pastor da Shalom. Eu já há 32 anos faço parte desse ministério. Hoje já estou um tempo aí de aposentadoria, que não se para não, mas eu quero falar hoje sobre algo da minha vida que foi de excelência. Desde quando eu cheguei numa situação bem difícil, eu fui ajudado pelo pastor Odilon, toda a equipe na época, e aí fui crescendo dentro da Shalom. Quero apresentar, eu tenho a minha esposa, pastora Laura, minha filha Vanessa, a outra Valéria, são gêmeas, e o Emerson, filho, que hoje também serve a Deus e tem um ministério. Cheguei como membro, 2 anos depois já estava envolvido no ministério. Pastor Odilon sempre acreditou na minha vida, investiu na minha vida, é um paizão mesmo, porque foi ele que me levou de volta para Jesus nesse tempo, e até hoje cuida da minha vida. Gosto de fazer o melhor para Shalom e por ele também, por todo o ministério. Comecei como cuidando de área social, levando o pessoal para hospital na época com o nosso carro. Depois eu fui ajudando nas células e liderando cultos, até nos tornarmos pastor já há 30 anos que tenho o ministério de pastor. Foi esse tempo aí de conquista junto com ele, junto com a Shalom,
o início bem legal, bom, de muito trabalho, como vocês vão ver, mas valeu a pena. Hoje já estou, então, mais tranquilo de ministério, mas cuidando de pastores. Hoje é a minha função de estar junto com alguns pastores aqui no sul do Brasil. Queridos, o tema hoje é prosperidade, é uma marca da Igreja Shalom da Shalom. Eu vivi isso desde o início, conheci a prosperidade através da Shalom, trabalhei em empresas, ganhei dinheiro, mas não sabia o que era prosperidade. Mas chegando na Shalom, através do pastor Odilon e a equipe, nós fomos conhecendo o que é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é família bem-sucedida, é trabalho, é construir um ministério bem-sucedido. Isso são prosperidade. O financeiro vem junto, mas a prosperidade que eu conheci na Shalom e conheço até hoje, são ganhar vidas para Jesus, como nós fizemos no tempo de ministério. Nós vamos apresentar aí um trabalho com as fotos que não são tão, porque antigas, mas você vai ver a nossa prosperidade em Fazenda Rio Grande. Eu fui para lá implantar uma igreja lá, começamos numa casa simples, depois começamos a melhorar a construção para chegar onde hoje tem lá o templo da Shalom. Então veja, a primeira foto era assim a igreja na época, era dessa forma. A segunda, já você vê nós trabalhando ali, o pessoal me ajudando para chegarmos aonde nós depois chegamos. Essa é o trabalho de cada um, são a prosperidade chegando para a família da Shalom Fazenda Rio Grande. Aí já é um templo que nós estamos usando, né? Não bem acabado, mas é a realidade nossa. Uma outra área muito forte para nós na Fazenda Rio Grande foi trabalho com crianças, uma creche que nós colocamos lá. A minha esposa está aí com duas amadas irmãs ali, e nós vemos que ali, essas crianças que vocês vão ver, todas elas converteram por causa da creche e servem a Deus. Cresceram, hoje tem alguns que até estão em ministérios, e essa é a prosperidade que eu entendo, são você ganhar vidas desde pequenos e investir neles para eles serem alguém na vida, no ministério também. Um outro programa muito legal que eu entendo como prosperidade foi levar as famílias, os casais ao casamento coletivo, um trabalho que nós fizemos lá na época. E foi vários casais que nós conseguimos levar a realmente participar desse momento. E aí vocês já estão vendo como é o templo dentro. Olha só como bonito ficou, né, decorado. Essa casa que você viu construindo, já tem o templo, está decorado. E aí um dos casais representando todos os demais, que é o Valdeci e a Vani, que são especiais, até hoje serve a Deus lá na Fazenda Rio Grande. É uma marca nossa lá. Então esse foi o começo nosso lá na Fazenda Rio Grande, que depois veio daí o novo templo, que vocês também vão ver as fotos, que é o que está lá hoje, grande, bonito, está todo melhorado, né? Mas estão lá. Isso é a nossa prosperidade que eu consegui aqui na Shalom Curitiba e levei para a Fazenda Rio Grande no meu tempo de ministério. Então lá na fazenda nós investimos, mesmo não tendo, irmãos. Lá, se você chegasse lá na época, eles diziam, não temos dinheiro, não temos nada. Deus nos deu o melhor lugar na Fazenda Rio Grande, que é hoje lá, e foi através da nossa fé, do nosso trabalho, da nossa prosperidade, essa marca que eu levei de Curitiba para a Fazenda Rio Grande, e conquistamos tantas coisas boas lá. Então, queridos, eu quero deixar nessa live para você que vai assistir, vai ver, que prosperidade não é só finanças. Eu entendo que prosperidade é vidas, é ganhar vidas, desde criança até o adulto. Nós investimos em pessoas, já fazem 30 e poucos anos que nós fazemos isso. E eu gostaria até de estar parado, como o pastor João me liberou da igreja local, mas não, eu não consigo parar. Eu quero mais prosperidade de vidas, eu quero ajudar a ganhar mais almas, tanto aqui como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Então, amados, eu continuo feliz com essa prosperidade que Deus me deu. Eu poderia contar muito mais, mas o tempo não nos permite, mas eu quero deixar isso como incentivo a vocês, pastores, líderes. Invistam em pessoas. Esse é o maior investimento e melhor investimento. Pessoas, vidas, e Deus vai recompensar cada um de vocês. Que lindo esse testemunho do pastor Antônio, essa vivência de andar no caminho da prosperidade. Eu sei que você que está conectado conosco também tem a sua história, também aconteceu algo, ou tem acontecido na sua vida, na sua família, no seu ministério. É maravilhoso porque prosperidade está na essência de Deus. Assim como eu e você que somos pais, nós desejamos a prosperidade dos nossos filhos. Eu não conheço nenhum pai, uma mãe, que não queira que seu filho vá bem. Não só na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Assim também é Deus. A Bíblia deixa muito claro que Deus se alegra com a nossa prosperidade. Eu vou repartir um pouco do conceito bíblico sobre esse tema. No Velho Testamento, prosperidade significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e também abundância. Esta é uma ideia de prosperidade do Velho Testamento. No Novo Testamento, prosperidade significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Eu gosto dessa ideia de prosperidade como caminho fácil. Não quer dizer este caminho fácil não ter sacrifício, mas fácil no sentido de que Deus faz com que as coisas aconteçam, com que as coisas se realizem, que seus planos se tornem realidade, como diz o Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mesmo que para alcançar este objetivo, algumas vezes existem, claro, vai existir alguns não impedimentos, mas alguns obstáculos que você vai ter que lutar para alcançá-los. Então, eu imagino que você compreende um pouquinho, né, que prosperidade, resumindo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a ideia é de ser suprido, é de ser provido por Deus, é de Deus. Tem uma ilustração que eu penso que cabe aqui. Eu gosto muito de andar de bicicleta, desde muito cedo, né? Lá na roça andava de bicicleta. E é muito ruim andar de bicicleta contra o vento. Você pedala e você não sai do lugar. E é muito bom você andar de bicicleta quando o vento é a favor. Você dá uma pedalada e você alcança uma distância ao dobro. O que eu chamo de prosperidade? É quando você faz a sua parte, mas Deus abençoa e o resultado é muito maior do que você esperava através do seu esforço. É quando Deus te surpreende, de 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu, de verdade, tem muita coisa na minha vida que, por mais que eu seja um homem visionário, mas eu nunca consegui, com os meus olhos, alcançar ou pensar naquela realidade. E então eu chamo isso de favor de Deus. Por exemplo, eu tenho uma família que eu nunca imaginei que ia ser do jeito que ela é. Eu tenho 3 genros e eles são cada um de um jeito. Eu nunca imaginei que os meus genros iam ser do jeito que eles são. Eu tenho 3 netos, é uma maravilha. Eu não imaginava como seria isso. E isso eu chamo de prosperidade. Minha família é próspera. Deus me tem surpreendido com uma família abençoada. E eu creio que a sua também. A mesma coisa é na Shalom, na igreja, né? Quando nós começamos lá, quando estávamos naquele ponto, por mais que fôssemos visionários e pessoas cheias de fé, a gente não conseguia imaginar a dimensão daquilo que Deus iria fazer. Então esse caminho que nós andamos com Deus,
que nós chamamos de prosperidade. Isso é maravilhoso para a glória de Deus. Agora, é claro, nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade financeira, que isso também faz parte, né, do nosso tempo. Prosperidade financeira não é ter dinheiro, uma conta cheia de dinheiro, ter uma grande economia, ter uma grande poupança, mas ter dinheiro para pagar suas contas, para aquilo que você, por exemplo, para suprir a sua família, porque prosperidade é muito relativa. O que é provisão e suprimento para um, pode não ser provisão e suprimento para outra pessoa. Então, como é que você vai saber se você tem prosperidade financeira? É ver se você é suprido. Eu lembro, meu primeiro emprego foi no posto de gasolina. Eu ganhava um salário mínimo. E é interessante, eu tinha 17 anos. Um salário mínimo era suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Qual era a minha necessidade? Morava com meus pais. Qual era a minha necessidade naquele tempo? Eu queria comprar um toca-disco. A minha necessidade era ter um toca-disco. E durante um ano eu juntei dinheiro e consegui comprar um toca-disco e comprei um LP que eu escutei durante os próximos 3 anos. Eu sabia todas as músicas, mas eu estava suprido. É claro que hoje, né, com o tipo de vida que eu tenho, aquela provisão não vai suprir as minhas necessidades, né? Então, mas assim como eu era suprido naquele tempo, eu fui suprido quando cheguei em Curitiba, eu fui suprido quando nós começamos a igreja, eu sou suprido hoje. Então é essa ideia de provisão divina, né? Essa ideia de provisão que vem através do nosso esforço, do nosso trabalho, da boa administração, é isso que nós chamamos de prosperidade. A Bíblia diz no Salmo 128, verso 1 e 2: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz e próspero, diz a palavra de Deus. Eu gosto muito, tanto que nós colocamos prosperidade logo depois do tema trabalho. Isso não é acaso, porque nós entendemos que uma maneira de Deus tornar as pessoas prósperas é através do trabalho. Uma igreja próspera é uma igreja que vai precisar trabalhar muito, tem que orar, tem que buscar Deus, mas tem que trabalhar, né? Precisamos de um grande esforço para ver uma igreja sair de um estágio onde ela está para chegar aonde Deus quer que ela esteja também. Eu gosto do Salmos 1, verso 1 e 3, que diz assim: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu gosto desse equilíbrio de Deus. Prosperidade tem a ver com todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser uma pessoa próspera na vida financeira e ser fracassado nos relacionamentos familiares. Isso não é uma prosperidade completa. A ideia de prosperidade, ela tem a ver com ser completo, com ser pleno em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter dinheiro, ter uma boa família, se você é uma pessoa que se relaciona muito mal, né, na sociedade, na comunidade, brigando, né, com muitas pessoas. Então, eu gosto desse tema, prosperidade. E 1 João capítulo 3, não, 3 João, no único capítulo, no verso 2, diz assim: Amado, peço a Deus que prospere você em tudo e tenha saúde, assim como a tua alma também prospere. Né? Então, são alguns versículos da Bíblia que nos dão, né, essa ideia de que Deus realmente se agrada da nossa prosperidade. Eu não poderia deixar, né, de falar, talvez, destes 2 versículos para concluir a minha base bíblica para você.
Primeiro, Deuteronômio 8,18. Gosto demais deste texto. Antes, priorize. Ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Eu gosto disso. Lembre, é Deus. Se você pode trabalhar, é Deus que te dá força. Se você pode estudar, é Deus que te dá inteligência. Se você pode ganhar algum dinheiro, é Deus que te abençoa. Então eu gosto, sempre penso nisso. É Deus, é Deus. Toda a prosperidade que existe na minha vida, na minha família, na igreja, na sua vida, na sua família, ela tem que glorificar a Deus. A prosperidade de Deus vai trazer glória para Deus, não vai trazer orgulho para você, não vai trazer a ideia de que você é melhor que os outros. Isso não é prosperidade, isso é riqueza. Riqueza é outra coisa, mas prosperidade sempre vai trazer glória ao nome do Senhor. Salmos 35, 27, ainda dentro dessa ideia, diz assim: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E por último, prosperidade mesmo, está resumido aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens, ou seja, seremos os mais pobres se prosperidade para nós se limitar nessa vida, as riquezas, as coisas. Não. Prosperidade é ser pleno no conhecimento, na graça e no andar com Cristo, porque no resumo de tudo, a prosperidade existe para apontar a aliança que nós temos com Deus. E esta aliança foi feita não para que a gente viva aqui na terra, em deleites e prazeres e em provisão. Esta provisão, esse deleite, esta alegria aponta para o céu. Prosperidade é viver nesse mundo, nesta vida, de tal maneira que vivamos eternamente com Deus. Eu quero apresentar para você também um outro testemunho muito maravilhoso de prosperidade, do caminho de prosperidade, de alguém que tinha um sonho quase impossível, praticamente impossível, mas submeteu a Deus, dependeu de Deus, e Deus lhe deu prosperidade através da inteligência. Deus deu prosperidade através do favor de pessoas, e Deus deu prosperidade através do trabalho. Esta jovem é uma batalhadora. Eu quero chamar a doutora Bruna. Por favor, minha filha, vem cá e compartilhe conosco a prosperidade que Deus tem dado a você e a todos nós. Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu me chamo Bruna, estou na nossa igreja já faz mais de 10 anos. Comecei lá com os meus 15 aninhos, já entrei para o Ministério de Louvor na nossa igreja, e desde lá passaram aí 12 anos, estou com 27 anos agora. Me casei com o Eduardo Melo, já faz mais ou menos um ano. Minha família também é ativa na igreja, talvez você conheça. Sou filha da Lloyd, do Edilson, irmã da Amanda. A gente está por aí, em todos os ministérios da igreja, em vários deles. Talvez você conheça alguma dessas pessoas que eu citei. Essa é a minha família. Eu hoje em dia sou médica. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu estou formada pela PUC. E queria contar um pouquinho para você hoje. A gente vai falar sobre prosperidade. E eu queria contar um pouquinho para você hoje sobre prosperidade profissional. Essa foi uma graça que o Senhor me deu, foi algo que o Senhor me concedeu, essa graça de ter prosperidade profissional. E eu estou aqui para dividir um pouquinho com você sobre o que eu acredito e o que Deus fez na minha vida nesse respeito, nesse tempo de Shalom que eu tenho. Então, eu acredito que prosperidade se aplica a diversas áreas, e prosperidade é você sair de um lugar e chegar até outro lugar. Então, a prosperidade é uma ascensão em alguma área, Você crescer em alguma área. Isso se aplica a diversas outras coisas que serão faladas também na live, mas eu especialmente estou falando para você sobre
prosperidade profissional, que é algo que o Senhor marcou muito sobre a minha vida. Então, como eu falei para vocês, eu sou médica, já faz 1 ano e meio que eu tenho atuado em diversos locais, como clínica geral por enquanto. E esse é um sonho que eu tive desde muito nova, e esse é um sonho que muitas pessoas têm, né? E muitas pessoas acabam não conseguindo atingir esse objetivo de vida, porque realmente é um objetivo de vida. É uma formação muito complexa, que exige muito estudo, que exige muito tempo e exige perseverança, né? E a partir do momento que eu saí daquele momento que eu vivi um sonho de ser médica e que agora eu sou médica, isso pra mim é a minha prosperidade profissional. Aquilo que o Senhor me permitiu crescer naquilo que eu sonhava e realizar aquele sonho que eu tinha, aquele sonho profissional que eu tinha. Então eu vou contar mais ou menos pra você resumidinho como é que foi aí esse caminho que eu trilhei nesse tempo de Shalom, tá? Então eu sou rondoniense, meus pais se conheceram lá no estado de Rondônia e eu vim morar em Curitiba com a minha família aos 12 anos. Então a minha família veio pra cá por dificuldades extremas financeiras, a gente tinha família pra cá, então a gente veio e isso foi uma coisa que dificultou muito o nosso estudo nessa época, né? A gente tinha um estudo um pouco mais difícil quando a gente chegou aqui, por morar em bairros mais afastados, ter algumas escolas um pouco mais precárias. E aí o meu estudo foi um pouco prejudicado, mas eu sempre fui uma pessoa muito aplicada nos estudos. Então eu tinha tido uma formação legal lá em Rondônia, tinha tido muito bons professores, uma formação bem interessante, então eu me esforcei para manter aquele ritmo e é uma coisa muito natural minha, de estudar e me dedicar e ser uma boa aluna. Isso sempre foi muito natural para mim. E aí chegaram momentos muito difíceis financeiros com a minha família e a gente teve muita dificuldade de manter um nível de educação interessante, legal. E eu não falo só de uma escola boa, eu falo de às vezes não ter dinheiro para passagem, porque a gente ia de ônibus, eu estudava lá no centro quando eu mudei para o ensino médio. E às vezes não tinha dinheiro para passagem, às vezes tinha que faltar na aula porque não tinha como ir. Então a gente passou por esse tipo de situação e isso complicou um pouquinho as coisas. Então eu cheguei no ensino médio, já tinha esse sonho na minha cabeça, né, de ser médica, por diversos motivos, por querer ascender socialmente, por querer ter uma vida melhor, porque eu gostava muito da área, eu acho sensacional até hoje, trabalhando nisso ainda mais. Então eu decidi que eu queria ser médica, mas isso na minha condição, na condição da minha família, era uma realidade extremamente distante, né? O meu estudo, todo mundo que faz, né, tá aí na área dos vestibulares sabe que para você ser médico hoje em dia, passar no vestibular, você quase que obrigatoriamente tem que fazer o cursinho. O ensino médio regular não te dá muitas armas para você conseguir passar nesse vestibular que é super concorrido, né? Então eu cheguei num momento que eu precisava fazer cursinho, minha família não tinha essa condição de me bancar, e aí eu fiquei sabendo de um cursinho na escola, que era um cursinho voluntário, então eu não teria que pagar o cursinho, mas como era voluntário, os professores eram todos voluntários, o cursinho funcionava sábados e domingos, das 8 da manhã às 20 horas da noite. Então eu fiz a prova para passar nesse cursinho, passei, e aí eu estudava durante a semana no ensino médio regular, na escola, e estudava nos finais de semana lá nesse cursinho. E aí não sobrava muito tempo para estudar, além disso, para frequentar aula, e era só isso que dava para fazer. E aí eu fiz o vestibular nesse primeiro ano, com muito esforço e estudando bastante ali, e não passei. Foi muito frustrante, porque como eu falei, eu era uma aluna muito aplicada, e quando eu não passei nessa prova, foi a primeira prova na minha vida que eu não passei. E eu fiquei bem frustrada, fiquei meio sem chão, mas isso não me fez desistir. E aí eu fiz mais um ano de cursinho, mesma coisa, finais de semana, e aí eu já não tinha ensino médio. Aí durante a semana minha família me permitiu, eu sou extremamente grata a isso, me permitiu estudar. Então eu estudava. No período das férias eu trabalhava, então eu trabalhei, dava meu dízimo bem bonitinho,
E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito, sabe? Espiritualmente a alcançar isso. Eu me lembro que no ano que eu passei no vestibular, foi um ano que eu estava muito próxima de Deus. E foi um ano que eu realmente entendi o propósito do que eu estava fazendo, e não apenas uma prova de vestibular, mas eu realmente quis fazer isso para que Deus pudesse usar a minha vida com o propósito que Ele quisesse. E naquele ano eu passei. Eu passei quando eu fiz o meu terceiro vestibular, e eu não passei no vestibular, eu ganhei uma bolsa para estudar na PUC, porque eu jamais fiz uma prova da PUC, é uma faculdade paga, e minha família não tinha a menor condição, então eu nem me arriscava. Eu sempre prestei vestibular na Federal, e aquele ano eu recebi essa notícia que eu tinha recebido uma bolsa de 100% para estudar lá. E isso foi uma das maiores provas para mim de que a minha prosperidade profissional estava sendo sim abençoada por Deus. Estava sim no desejo do coração de Deus, sabe? Porque não é uma coisa comum de acontecer, as vagas eram poucas, a minha nota nem foi tão boa assim. E graças a Deus o Senhor me deu isso de presente, sabe? Essa possibilidade. Porque eu não sei quantos anos mais eu teria que permanecer fazendo vestibular, quantos anos mais eu aguentaria ficar naquela frustração de fazer a prova e reprovar. Então, eu entendi naquele momento que era a porta que Deus tinha sobre a minha vida, e eu fui de cabeça e me formei lá pela PUC. Tenho orgulho da minha formação, acho que foi muito boa, excelente formação mesmo. Então, eu me lembro, assim, voltando um pouquinho na história, me lembro muito nesses períodos que eu trabalhava, entre uma prova e outra, e entre começar um cursinho e outro, eu trabalhava, e uma época eu trabalhei na clínica da igreja, sabe? Na época a igreja tinha a policlínica, e tinha várias especialidades médicas lá, e eu trabalhava como recepcionista, secretária. Então eu ficava lá sonhando com aquela profissão dos meus sonhos, sabe? Os médicos chegavam lá, todos de jalequinho, coisa mais linda, e atendiam vários pacientes. Eu ficava lá liberando consulta, às vezes acompanhava uma coisa ou outra que eles me permitiam, e era uma coisa que ardia no meu coração nessa época, sabe? Eu olho para trás hoje e fico pensando naquela menina que eu era lá dos meus 18 anos, lá, sonhando em viver aquilo, sabe? De conseguir ajudar uma pessoa, de tirar a dor de uma pessoa, de fazer um diagnóstico, um tratamento. Isso é uma coisa que me encantava. E hoje, quando eu faço isso me encanta de uma maneira que eu tenho muita gratidão mesmo a Deus por ter me permitido isso, sabe? Minha vida cresceu em diversos aspectos. Não sou rica, mas hoje eu tenho possibilidades que eu não tinha antes. Eu vivi toda a minha faculdade, toda a minha formação, não pagando a faculdade, mas como o curso é um curso integral, eu tinha despesas com alimentação, transporte, material didático e tantas outras coisas que eu precisava. E na época eu recebia do governo federal aí R$400 por mês. E esse é um valor que as pessoas bolsistas recebem em tempo integral, e eles recebem esse valor sem reajuste há muitos anos, sabe? Então tudo reajustou e esse valor não foi reajustado, e a gente vivia ali com o valor apertadinho para conseguir fazer tudo o que precisava. E eu me lembro de uma época que a gente teve na igreja um cartãozinho para dar o dízimo, e tinha o envelopinho que a gente tinha que pintar cada mês. E eu lembro que eu fui pintando mês a mês e dando lá todo mês os meus R$40 de dízimo, né? E falando, Deus, esses R$40 um dia vão mudar, sabe? E eu me lembro do primeiro mês, em que eu olhei e estava escrito R$40, e no próximo mês eu coloquei um valor mais alto, que foi quando eu comecei a trabalhar. Isso foi uma realização muito grande, e nisso eu percebo a prosperidade. Eu acredito que Deus se agrada com a prosperidade dos seus filhos, porque Ele me ajudou a alcançar essa prosperidade profissional. Então eu creio que realmente o Senhor tinha isso para minha vida e Ele me ajudou. Esse foi mais ou menos o caminho que eu trilhei. Eu espero que Deus te dê a prosperidade financeira, profissional e todas elas, assim como eu oro sobre a minha vida. Tá bom? Muito obrigada
Tchau! Faz meu pensamento repousar nas mãos do meu Jesus, pela graça. Essa Bruninha é demais. Eu fico maravilhado com os caminhos de Deus que nos levam a alcançar os propósitos, sonhos e realizá-los para a glória de Deus. Estamos chegando ao final desta live. Se ela abençoa a sua vida, se esse conteúdo trouxe edificação para você, ele vai ficar gravado, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e você pode compartilhar com pessoas que você acredita que também serão abençoadas. E na próxima semana, esse tema é demais também, é avivamento, você não pode perder. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Shalom, juntos como sempre.